Um dia, a BMW foi isso. Hey, she doing okay? Yeah, she's fine. I'll take care of her. No rush. Show her the sights. Give her everything I paid you for. And dinner. She'll be there on time. If you keep your eyes on the road instead of on me, we're not getting somewhere. Let me see what I can do. So. Just hold on tight, sir. Ela começou com uma rebeldia, depois contar histórias de sucesso e pouco depois para vendê-las. A BMW M começou como uma rebelião. Um grupo de engenheiros obcecados por competição que decidiu transformar as ruas em pista e a sigla M em um símbolo de respeito. Mas o que começou como giro alto, câmbio dogleg e suor no inferno verde, hoje vende SUVs de 2 toneladas com grade iluminada, som fake no escapamento e isso. Fica tranquilo, ao decorrer do vídeo você vai ver o comercial antigo todo. O M já foi pureza mecânica, hoje disputa espaço com o marketing sem alma, com M's que nunca viram a pista e nem vai. Donos que nunca saberão o que essa letra realmente significou um dia. A sigla antes sagrada virou grife e o que era para ser motorsport virou marketing. Hoje você vai entender como a BMW criou uma das divisões mais lendárias da história e depois passou décadas tentando manter a alma viva enquanto o mundo pedia cada vez menos alma e mais tela sensível ao toque. Essa é uma das histórias mais poderosas do mundo automotivo, ou pelo menos em outrora a que um dia já foi, porque muitos já oficializaram a morte da série M. Prólogo. Na virada dos anos 60 para os 70, a BMW ainda estava reconstruindo sua identidade. A marca vinha de um período complicado no pós-guerra e só voltou a crescer depois do sucesso da nova classe, sedãs médios como o 1500, 1600 e 2000, a que deram à empresa uma imagem de esportividade acessível. Mas a ambição da BMW ia além, entrar de vez no cenário do automobilismo internacional, onde nomes como Porsche, Alfa Romeo e Ferrari ditavam o ritmo. Ao mesmo tempo, a Mercedes já tinha conquistado prestígio nas pistas e a BMW não queria ficar para trás. Foi nesse contexto que a marca começou a investir em corridas de turismo, especialmente no Campeonato Europeu de Carros de Turismo, utilizando versões preparadas do BMW 2002. Para profissionalizar esse esforço, em 1972 nasceu a BMW Motorsport GmbH, uma subsidiária totalmente dedicada a competições e ao desenvolvimento de carros de alto desempenho. A equipe inicial reunia cerca de 35 pessoas sob o comando de Jochen Nierspach, ex-piloto e responsável por programas de competição da Ford. O objetivo era claro: usar as pistas como laboratório e vitrine de engenharia. O M de Motorsport tornou-se a marca dessa nova divisão, que rapidamente passou a simbolizar a conexão entre as pistas de corrida, a performance e também os carros de rua. Opa, tava esquecendo uma coisa, hein? Nossa marca, a Born to Fast. A gente deixou um link especial na descrição desse vídeo e eu queria te pedir um voto de confiança. Entra lá, confere os 3 modelos diferentes que a gente tem nas cores preta. Tu é cego, miséria! E eu acabei de conferir o take aqui que eu acabei de gravar e eu apontei para essa dizendo que era preta, mas na verdade essa é branca, mas tem no site a preta também, então cola conferir. E aqui a gente faz tudo com autenticidade, às vezes no improviso, nas cores brancas, e tem várias referências, ó, do mundo do motorsport e da velocidade. Você que é um cara autêntico e gosta de andar no estilo, pagando um preço justo e usando coisas de qualidade, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir a Born to Fast. Link tá na descrição, cola conferir. O primeiro fruto desse trabalho surgiu em 73 com o BMW 3.0 CSL. Criado para homologação no campeonato de turismo, o modelo se destacou pelo visual agressivo e pelas soluções aerodinâmicas ousadas que lhe renderam o apelido de Batmóvel. Mais do que estilo,
O CSL entregava resultados, deu à BMW seus primeiros títulos internacionais relevantes, consolidando a divisão Motorsport como peça fundamental para colocar a marca no mapa dos esportivos de alto nível. O projeto era uma declaração de intenções: peso reduzido, motores mais potentes e soluções diretamente vindas das pistas. O CSL venceu corridas, consolidou a BMW no cenário internacional e mostrou que a nova divisão estava disposta a disputar espaço com gigantes. Pouco tempo depois, a BMW ampliaria esse movimento com o 530 MLE, produzido na África do Sul. Ao contrário do que muitos pensam, a BMW M nunca foi estática. Desde o primeiro modelo, a divisão se viu forçada a mudar para acompanhar regulamentos, demandas de mercado e avanços tecnológicos. Esse movimento constante faria que com cada geração de M-Cars fosse lembrado tanto por seu impacto técnico quanto pela reação provocada entre os fãs e os críticos. Assim, antes mesmo do nascimento do primeiro carro a ostentar oficialmente o emblema M, a BMW já havia deixado claro que seu caminho seria moldado pela competição. E essa letra significava competição, velocidade e adaptação, no sentido mais puro da palavra. Lembre-se dessas 3 palavras. O primeiro ícone, BMW M1. No final da década de 70, a divisão Motorsport já havia conquistado um certo respeito no cenário europeu. Faltava, porém, um carro que pudesse servir de vitrine global. Um modelo que mostrasse ao mundo que a BMW não apenas competia, mas também podia enfrentar Ferraris e Porsches de igual para igual. Foi assim que nasceu o BMW M1. Em 78, o primeiro automóvel a carregar oficialmente a letra M no nome. O projeto começou como uma parceria com a Lamborghini. A ideia era simples no papel e ambiciosa na prática: desenvolver um coupé de motor central que pudesse ser homologado para corridas do Grupo 5. A Lamborghini ficou encarregada da construção do chassi tubular e da montagem inicial, enquanto a BMW cuidava da motorização e do desenvolvimento técnico. Mas os italianos enfrentavam grandes dificuldades financeiras na época e a cooperação terminou abruptamente. A BMW teve de assumir sozinho o projeto, reorganizando fornecedores e acelerando a produção para não perder o prazo de homologação. O resultado final foi um clássico atemporal. Desenhado por Giugietto Giugiaro, o M1 ostentava linhas baixas e afiadas, típicas da escola italiana, mas com a solidez alemã. O coração do carro era um motor M88, um 6 cilindros em linha de 3,5 litros, com comando duplo no cabeçote, 4 válvulas por cilindro e 6 corpos de borboleta individuais. Desenvolvido por Paul Roche, o engenheiro que mais tarde seria responsável pelo lendário V12 do McLaren F1, esse propulsor entregava 277 cavalos na versão de rua e mais de 450 nas versões de competição. Bom, fazendo os testes em pista, o BMW M1 de rua se mostrou um carro extremamente eficiente e, como a marca registrada de toda a série M, equilibrado. O equilíbrio entre o seu peso de 1.300 kg e o seu motor de 277 cavalos o torna um carro extremamente eficiente, tanto para o dia a dia quanto para os entusiastas que gostam de dar uma esticada no seu motor de aspiração natural. O carro não possui freios ABS, já que foram adotados a partir da segunda metade da década de 80, mas nesse caso se torna completamente desnecessário, pois o equilíbrio total de todo o carro e a aerodinâmica refinada faz com que ele seja um incrível carro puro e direto. Isso tudo se torna muito melhor na sua versão Pro Car, que também acompanha o seu câmbio super esperto e preciso em todas as suas passadas de marcha. Podem notar que na minha direção eu não tive nenhum problema com travamentos na embreagem ou qualquer tipo de empecilho nas passadas de marcha. E é claro que eu tinha que levar essa máquina para Nürburgring, o Inferno Verde, e esse foi o tempo de volta que eu marquei com o carro. Bem, como considerações finais, o M1 Pro Car é um carro difícil de se guiar no começo, mas quando você pega o jeito, ele se transforma
em uma máquina incrível. A sua asa enorme traseira faz um ótimo serviço, já que ele quase nunca sai de traseira. É incrível como ainda continuaram mantendo o equilíbrio entre os seus 450 cavalos e o peso reduzido para 1020 kg, quase 200 kg mais leve que o modelo de rua. E ainda assim, o carro é incrível de se guiar. E sim, o motor quase duplicou a sua potência, ainda se mantendo aspirado. Para a época, é um feito impressionante, sobretudo porque mantinha confiabilidade em provas longas. Para a homologação do M1 eram necessários pelo menos 400 unidades. A BMW conseguiu produzir pouco mais de 450, das quais cerca de 399 foram destinados ao uso civil. Isso tornava o carro extremamente raro e, ao mesmo tempo, um dos símbolos mais exclusivos da marca. Nas pistas, o modelo encontrou desafios grotescos. As mudanças frequentes nos regulamentos internacionais limitaram sua participação no Grupo 5, mas a BMW criou uma solução criativa, a Pro Car Series, uma categoria monomarca que corria como preliminar da Fórmula 1. Ali, pilotos como Niki Lauda e Nelson Piquet competiram em M1 idênticos. Poucos fabricantes ousaram tanto a ponto de colocar campeões mundiais em corridas de um campeonato feito para promover um único modelo. Ainda que não tinha conquistado vitórias históricas em Le Mans ou nos campeonatos principais de turismo, o M1 cumpriu sua missão. Ele estabeleceu a BMW M como uma divisão capaz de produzir algo além das versões apimentadas de sedãs e cupês. Mostrou ousadia técnica, conquistou respeito entre engenheiros e fãs e criou um ícone que até hoje é lembrado como um dos momentos mais especiais da história da marca. E esse M1 foi o cartão de visitas da divisão Motorsport. O E30 M3 foi a prova definitiva que a BMW podia transformar sua experiência nas pistas em um produto de massa. Ele foi lançado em 86 para competir no Grupo A do turismo europeu, e era preciso produzir ao menos 5.000 unidades de rua, e foi justamente dessa obrigação que surgiu um dos automóveis mais emblemáticos da história. O ponto de partida foi o Série 3, até então um sedã e coupé compacto de linhas discretas, mas o M3 era outro carro. Sua carroceria foi profundamente modificada para atender às regras de homologação e melhorar a aerodinâmica em pista, e quase nenhuma peça externa era idêntica à do Série 3 comum: para-choques, paralamas alargados, capô, vidro traseiro mais inclinado e, claro, o aerofólio que se tornou a assinatura visual do modelo. No capô estava um motor S14, um 4 cilindros de 2.3 litros com duplo comando no cabeçote e 16 válvulas, derivado de um 6 cilindros cortado. Ele era compacto e girador, entregando cerca de 200 cavalos nas versões de rua e ultrapassando os 300 nas versões de competição. Mais do que potência, o motor oferecia resposta imediata, combinado a uma caixa manual de 5 marchas com câmbio do tipo dogleg, típico dos carros de corrida da época. Nas pistas, o E30 M3 se tornou uma lenda. Dominou na DTM, venceu no Campeonato Europeu de Turismo, brilhou em provas de resistência como as 24 horas de Nürburgring e até subiu ao pódio em etapas internacionais de rally. Ao todo, é considerado até hoje o carro de turismo mais vitorioso da história, com mais de 1.500 vitórias registradas em diversas categorias ao redor do mundo. Bom, partindo para o teste em pista do M3 E30, esse foi um pouco diferente do anterior, porque nesse caso eu sofri muito para conseguir guiar bem o carro. Mas não se engane, isso não faz dele um carro ruim. Eu que não sou muito bom mesmo. Bem, guiando, eu pude sentir nas minhas mãos o ótimo torque e potência que ele entrega. E, mantendo a tradição da família M, ele também é um carro muito bem equilibrado. Eu tive um pouco de problema nas passadas de marcha deste carro, porque a embreagem enganchava um pouco. Eu não conseguia fazer umas passadas de marcha tão eficientes e perdi alguns milissegundos. Provavelmente isso se dá porque é um carro antigo da série DTM, ou também porque eu não sou o melhor piloto de todos. E sim, esse é um carro que merece muito respeito, pois se você for guiar ele sem o preparo adequado, você vai sofrer muito nas mãos do BMW M3. Mas nas mãos certas, esse carro é um monstro. E é por esses motivos que eu consegui
e esse tempo de volta em Nürburgring. Este carro faz jus à fama de ser o carro de turismo mais vitorioso da história, e isso se refletiu nas ruas. O sucesso foi tão grande que o M3 transcendeu seu papel original e se tornou objeto de desejo entre jovens e entusiastas, ganhou status de ícone cultural nos anos 80 e 90 e solidificou a letra M como sinônimo de esportividade acessível. Ele era leve, comunicativo e equilibrado. Era um carro que colocava o motorista no centro das ações. Ao contrário do M1, visto apenas em coleções e campeonatos monomarca, o E30 estava nas ruas, nos autódromos locais e, com o tempo, até nas telas de videogames que moldaram gerações de fãs. E esse boom não apenas salvou o programa Motorsport em termos comerciais, como também criou um padrão que serviria de referência para todos os M3 posteriores. Sua fórmula, motor de alta rotação, tração traseira, peso contido e foco em feedback, se transformou em mito. E, mesmo décadas depois, quando as gerações seguintes adotaram motores maiores, turbos e mais tecnologia, o E30 seguiu como parâmetro de pureza ao qual todos eram comparados. A era dos sedãs. Em 1998, a BMW apresentou um carro que redefiniu o conceito de sedã esportivo, o E39 M5. Baseado já no sofisticado Série 5, mostrava que a divisão M havia amadurecido. Se até então os holofotes estavam voltados para os cupês e esportivos compactos, agora era a vez de um 4 portas se tornar protagonista. O coração do projeto era um motor S62, um V8 de 4.9 litros com 400 cavalos, o primeiro 8 cilindros desenvolvido pela divisão. Era um bloco cheio de tecnologia para a época, incluindo comando de válvulas variável e aceleradores individuais para cada cilindro, solução comum em carros de corrida, mas raro em modelos de rua. O resultado era uma entrega de potência linear, acompanhada de um ronco grave e inconfundível. A transmissão era um manual de 6 marchas, sem opções automáticas, algo que reforçava a proposta purista e espantava um pouco quem buscava uma direção boa, mas mais confortável. Com essa transmissão manual, o sedã acelerava de 0 a 100 em pouco mais de 5 segundos, desempenho digno de supercarros daquela época. Mais impressionante ainda era a forma como entregava essa performance, com espaço para 5 pessoas, porta-malas generoso e conforto que não comprometia longas viagens. O M5 também se destacava pelo chassi, suspensão multilink, direção precisa e freios dimensionados para o peso de quase 1,8 toneladas resultavam em um equilíbrio notável. Em estradas sinuosas parecia menor e mais leve do que realmente era, e o carro conseguia unir luxo executivo e agressividade esportiva em um único pacote, que logo conquistou tanto executivos quanto entusiastas. Nas comparações da época, o modelo se tornava referência imediata. Revistas especializadas o classificavam como o melhor sedã esportivo do mundo, superando rivais como o Mercedes-Benz E55 AMG e o Audi S6. Muitos o consideravam o melhor M5 já produzido, equilíbrio perfeito entre a engenharia analógica e a sofisticação tecnológica, em um carro que oferecia sensações puras ao volante, mas já apontava para um futuro da marca. No início dos anos 2000, o mundo automotivo começava a mudar de forma acelerada. Regulamentações ambientais, novas exigências de segurança e, sobretudo, a transformação no gosto dos consumidores empurravam as fabricantes para direções diferentes. A BMW, que havia construído a reputação da divisão M em cupês e sedãs esportivos, logo se viu diante de um dilema: manter-se fiel ao espírito purista ou expandir para onde estava o dinheiro? E a resposta veio de forma ousada. Em 1999, a marca lançou o X5, seu primeiro SUV. A princípio, parecia improvável que o utilitário de mais de 2 toneladas pudesse herdar alguma da filosofia Motorsport. Mas poucos anos depois, a BMW provou que estava disposta a quebrar paradigmas, já que em 2009 chegaram os X5M
e o X6M, dois gigantes com mais de 500 cavalos, capazes de acelerar de 0 a 100 em pouco mais de 4 segundos. A reação inicial do público, que acompanhava a evolução da linha M, foi de choque. Muitos viam a decisão como uma heresia, já que SUVs eram símbolos de praticidade e status, não de máquinas de pista. Mas o mercado falou mais alto. Os modelos venderam em volumes expressivos, atraindo um público que jamais teria considerado um M3 ou um M5. Com os lucros desses utilitários, a BMW financiava o desenvolvimento de projetos mais radicais, garantindo que a divisão permanecesse relevante também entre os entusiastas. Esse período também foi marcado pelo surgimento de novas categorias dentro da linha. Além dos modelos tradicionais, a marca criou os chamados M Performance, versões intermediárias que não chegavam a ser um M completo, mas carregavam parte do visual e do desempenho da divisão esportiva. Essa estratégia multiplicou as vendas e expandiu a presença da letra M em praticamente toda a gama da BMW. Ainda que a identidade tivesse se diluído, não se pode negar que os SUVs da série M mostraram uma face impressionante da engenharia alemã. A capacidade de fazer com o peso de caminhonete acelerar e frear como um esportivo médio era um feito que poucos imaginavam possível, e o público, em sua maioria, aprovou. Essa diversificação marcou o início de um novo ciclo. O M já não era apenas sinônimo de sedãs e cupês de comportamento afiado, mas de uma família inteira de carros de alto desempenho em diferentes tamanhos e formatos. A divisão entrava em uma nova fase, guiado menos pela tradição e mais pela adaptação às tendências globais. Se a expansão para SUVs já havia causado debates, a virada mais polêmica viria na década de 2010. Durante anos, os motores aspirados foram parte central da identidade da divisão M. O prazer estava em esticar a rotação até o limite, extrair potência de forma linear e ouvir o som metálico ecoando no habitáculo, mas as pressões ambientais e de eficiência mudaram o jogo. O primeiro passo dessa nova fase foi o F10 M5, lançado em 2011. O lendário V10, naturalmente aspirado da geração anterior, capaz de girar acima de 8.000 RPMs, deu lugar a um V8 biturbo, com 560 cavalos e torque abundante desde rotações baixas. O desempenho era indiscutível, mas o caráter mudou. O grito visceral do V10 foi substituído por uma entrega mais previsível, poderosa, mas sem a mesma dramaticidade. Poucos anos depois, o impacto atingiu também o modelo mais simbólico da divisão, o M3. A geração F80, apresentada em 2014, abandonou o V8 aspirado e adotou um 6 cilindros em linha biturbo de 3.0 litros. O motor entregava mais de 400 cavalos e torque muito superior ao anterior, tornando o carro mais rápido em praticamente qualquer situação. Porém, as críticas também iriam aparecer. A direção agora era eletricamente assistida, o ronco estava mais abafado e a sensação de conexão parecia ter se perdido. Para mascarar a ausência de som, a BMW chegou a usar amplificação artificial dentro da cabine, algo que soou como uma trapaça para os puristas. Apesar das reclamações, os números falavam por si. O novo M3 acelerava mais rápido, era mais eficiente e competitivo frente a rivais que já utilizavam turbos há anos. O problema não estava no desempenho, mas sim na alma. Muitos entusiastas afirmavam que, ao perseguir a eficiência e potência bruta, a divisão sacrificava parte da experiência que tornava seus carros únicos. Nesse mesmo período, a BMW lançou o 1M Coupé, uma espécie de projeto paralelo dentro da divisão. Baseado na série 1, trazia um 6 cilindros biturbo menos sofisticado, mas combinava baixo peso, tração traseira e câmbio manual. Com apenas 6.300 unidades produzidas, ele rapidamente se tornou um ícone. Essa década marcou, portanto, uma mudança de filosofia. O M já não estava tão focado em purismo e sensações, mas sim em eficiência, velocidade e tecnologia embarcada. Era o reflexo do mercado. Compradores buscavam carros mais rápidos, cheios de modos de condução, com eletrônica capaz de transformar o comportamento ao toque de um botão. E a BMW, pressionada por regulamentações e pelos rivais, entregava exatamente isso. A transição para o turbo dividiu opiniões. Para alguns, era a evolução natural, sem a qual a divisão não sobreviveria. Para outros, foi o momento em que a magia começou a se perder.
a nova identidade. Se a chegada dos turbos já havia dividido os fãs, a década seguinte consolidou de vez a transformação da divisão M em algo maior do que apenas uma fabricante de esportivos puristas. O movimento começou com os primeiros SUVs de alto desempenho, os X5M e X6M, lançados em 2009. O conceito até então parecia heresia, mas a realidade foi outra. Ao mesmo tempo, a BMW expandiu o uso do emblema M para além dos modelos oficiais. Criou versões chamadas M Performance, como o M340i e o X3 M40i, que não eram autênticos carros de divisão, mas ofereciam motores mais potentes e ajustes diferenciados em relação às versões comuns. E essa estratégia gerou controvérsia. Para os puristas, diluía o significado do emblema, mas para o público geral, democratizava o acesso à aura esportiva da marca. Outro marco simbólico veio em 2022, quando a divisão apresentou o XM. Era apenas o segundo modelo de sua história projetado do zero, sem base em um outro BMW de produção, depois do lendário M1. Mas em vez de um super esportivo, tratava-se de um SUV híbrido plug-in de quase 2.700 kg, equipado com um V8 biturbo, combinado a um motor elétrico, somado até 448 cavalos na versão mais extrema, com estilo polarizador, com grade iluminada e linhas agressivas. Apesar da potência, o modelo e outros SUVs da linha M responderam por parte significativa das vendas recentes da marca. Em 2003, a divisão ultrapassou a marca de 200 mil veículos vendidos em um único ano, número que representava quase 10% de todas as vendas da BMW. Era um salto impressionante comparado à década anterior, quando menos de 40 mil unidades eram comercializadas anualmente. Paralelamente, a BMW não abandonou os entusiastas. Modelos como M2, M3 e M4 seguiram oferecendo versões com câmbio manual, ainda que em números limitados. Houve também espaço para variações mais radicais, como o M4 CSL com a redução de peso e foco em pista, além do lançamento inédito do M3 Touring, uma station wagon de alta performance que realizava um antigo pedido dos fãs. A mensagem era clara há muito tempo. O M não se resumia mais a purismo e herança esportiva, mas era também uma divisão de negócios altamente lucrativa, disposta a equilibrar tradição e mercado. E a eletrificação inevitavelmente seria o próximo passo. A futura geração do M5, confirmada como híbrida plug-in, marcaria o início de uma nova fase em que a performance dependeria tanto de motores a combustão quanto de baterias e software. Para alguns, foi o afastamento da essência. Para outros, uma adaptação necessária. O que parecia ser apenas um desvio se tornou base de um novo modelo de sucesso, na qual a sigla M passou a significar volume, diversidade e sobrevivência em um mercado que estava em rápida transformação. Ao longo de 5 décadas, a divisão M construiu um legado que transcende números de potência ou tempos de aceleração. Desde o M1, projetado para homologação em corridas, até o M3 Touring, lançado para atender a um pedido de fãs, a sigla foi símbolo de uma filosofia que unia engenharia de ponta e emoção ao volante. No entanto, essa mesma sigla passou a ser alvo de críticas intensas nas últimas 2 décadas, acusada de perder a autenticidade e de se tornar mais uma ferramenta de marketing do que um selo de engenharia pura. Ainda assim, é preciso observar a outra face da moeda, já que o mercado mudou e a BMW apenas se adaptou a ela, como todas as outras. Se não tivesse expandido sua gama, talvez a divisão M não tivesse sobrevivido como braço rentável da empresa. A representação de 10% das vendas em 2023 garante não só o lucro por si só, mas também investimentos em engenharia, permitindo que modelos de nicho como o M4 CSL ou o M3 manual ainda existam em meio a SUVs híbridos de luxo. Além da própria geração do M5, já confirmada como híbrida plug-in, e estudos avançados para o primeiro M3 totalmente elétrico. Isso levanta uma questão inevitável. Será possível preservar a identidade do M sem o som característico de um carro aspirado ou uma entrega visceral de torque de um V8? A resposta
ainda é uma incógnita. O que podemos sim afirmar é que a divisão investe pesado em softwares de gestão de potência, vetorização de torque e simulação de sensações ao volante, tentando trazer para a era elétrica aquilo que no passado era garantido pela mecânica pura. Entre críticas e transformações, existe um fato: o M segue sendo referência, pelo menos para alguns. Seja para entusiastas que idolatraram o E30 M3, para executivos que escolheram o X5M como símbolo de status, ou para colecionadores que pagam cifras milionárias em um M1 bem preservado. A sigla mantém um peso cultural que poucas marcas conseguem replicar. O desafio agora é equilibrar tradição e inovação sem perder de vista que, no fim, o que consagrou o M não foram apenas os resultados em pista, mas a capacidade de criar carros que despertavam paixão em quem estava atrás do volante. Assim, o futuro da divisão M talvez não seja uma escolha entre passado e presente, mas sim uma síntese dos dois. A essência de Nürburgring e DTM dificilmente voltará em sua forma mais pura, mas pode sobreviver sendo reinterpretado em novas plataformas. Vocês curtiram essa do editor, né? O editor é brabo, pô. Esse cara é foda. Se isso será aceito pelos fãs, só o tempo dirá. O que é certo é que a história do emblema M ainda está longe do fim e continuará sendo escrita, com ou sem barulho de motor, por carros que jamais deixarão de carregar expectativas maiores do que qualquer logotipo. E mesmo que para muitos ela tenha morrido, bom, para muitos ainda não. Principalmente porque nesse vídeo aqui que você pode entender sua história de corridas na DTM, que comentamos antes, e como ela derrubou as rivais de casa, rivais europeias, e fez de um modelo a verdadeira lenda alemã que cativa o coração de vários pelo mundo. Se ajeita aí que eu te conto mais em 5 segundos e não esquece de visitar o nosso site da Born Too Fast.